offensé. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Et nous allons lire Vamos ler também 1 Roi chapitre 15 verset 5. Primeira Carta do Reis, capítulo 15, versículo 5. Le pasteur Sylvain peut nous aider à lire 1 Roi 15, 5. O pastor Silvain vai nos ajudar a ler Primeira Carta do Reis, capítulo 15, versículo 5. Você que está sentado, por favor, se coloca de pé para reverenciar a palavra de Deus. Vou repetir. Amen, amen. Amém. Nous pouvons nous asseoir. Podemos tomar nossa assento. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Etita. Avant de développer notre sujet, Antes de nós desenvolvermos o nosso sujeito, j'aimerais faire une mise au point, eu queria fazer primeiramente une mise au point doctrinale, vamos primeiramente falar da une explication uma doctrinale explicação doutrinal par rapport au Notre Père. em relação ao nosso Pai. Notre Père qu'on appelle aussi la prière dominicale. O nosso Pai é chamado também a oração dominical. Notre Père, O nosso Pai c'est une prière des enfants de Dieu. é uma oração dos filhos de Deus. Donc pour prier, Para orar, pour appeler Dieu Père, para chamar Deus Pai, premièrement tu dois être un enfant de Dieu. primeiramente você tem que ser um filho de Deus. Seuls les enfants de Dieu sont autorisés à faire cette prière. Somente os filhos de Deus é autorizado de fazer esta oração. Ceux qui ont réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aqueles que realmente receberam Cristo como Senhor e Salvador. Leur Seigneur et leur Sauveur personnel. O seu Senhor e seu Salvador pessoalmente. Et qui vivent en conformité avec la parole de Dieu. E aqueles que vivem em conformidade com a palavra de Deus. Donc ceux-là qui sont en communion avec Dieu lui-même. São eles que têm a comunhão com Deus, o próprio Deus. Amen, peuple de Dieu. Amém. Dieu est le créateur de toutes choses. Deus é o Criador de todas as coisas. Mais Dieu est le Père de ceux qui ont Jésus-Christ en eux. Deus é o Pai daquele que tem Cristo nele. Nzambe aza mokeli. Deus é o Criador, Mais aza papa ya mutu nyonso te. mas Ele não é o Pai de todo mundo. Aza kaka papa ya ba oyo bayamba Yesu. Ele é Pai daquele que receberam Jesus. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. Deuxième élément, na ingana sala na mise au point, O segundo elemento que eu iria colocar aqui, la doctrine du salut a doutrina da salvação, comporte deux aspects du pardon. ele comporta-se de o aspecto de perdão. Deux aspects du pardon. Dois aspectos de perdão. Premièrement, à la conversion, Primeiramente, na conversão, le pardon que Dieu nous accorde. o perdão que Deus nos concede, Dieu nous couvre. Deus cobre. Dieu efface l'offense constituée par l'ensemble de nos péchés. Deus apaga todas as ações que foi constituídas por causa dos nossos pecados. Donc, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Quando uma pessoa aceita Jesus como o único Senhor e quand Salvador, il croit à l'œuvre de Jésus à Golgotha, quando ele vai crendo na obra que Jesus fez lá em quand il Golgotha, confesse son péché, como ele vai confessar o seu pecado, Dieu efface tout. Deus vai apagar tudo. Dieu oublie tout. Deus vai esquecer tudo. C'est ce que Ephésiens 1,7 nous dit. É aquilo que Efésios 7 nos diz. Ceux qui écrivent peuvent lire à la maison. Quem está a escrever pode ler em casa. En Christ Jésus, Em Cristo Jesus, nous avons la rédemption. nós temos a redenção. La rédemption par son sang. A redenção por causa do sangue Mais dele. nous avons aussi la rémission des péchés, Temos também a remissão do pecado, selon la richesse de la grâce de Dieu. segundo a riqueza da graça de Deus. C'est le premier aspect. É o primeiro aspecto. Deuxième aspect, O segundo aspecto c'est le pardon qui concerne les enfants de Dieu. é o perdão que diz respeito aos filhos de Deus.
C'est là où nous avons lu. É onde que nós acabamos de ler. Pardonne-nous Perdoa-nos comme nous pardonnons aux autres. como nós também perdoamos os outros. Le salut n'est pas lié à ce que nous faisons. A salvação não está ligada naquilo que nós façamos. Le premier pardon, c'est un don de Dieu. O primeiro perdão é o dom de Deus Pour ceux qui croient en Christ. para todos que creem no Cristo. Le deuxième aspect, O segundo aspecto c'est le pardon entre nous. é o perdão entre nós. Donc ceux qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Aquele que aceitou Jesus como o único Senhor e comme Salvador, toi et moi, como tu e eu, quand nous tombons dans le péché, quando nós caímos no pecado, nous devons demander pardon. nós devemos pedir perdão. Et ce pardon-là E esse perdão nous est accordé foi nos dado en tenant compte de la façon que nous aussi nous pardonnons les autres. da maneira que nós perdoamos também os outros. Et pour cela, il y a deux conditions. E aí tem duas condições. Premièrement, reconnaître qu'on a commis une erreur. Primeiramente, é reconhecer que nós cometemos um erro. Deuxièmement, E a segunda coisa, abandonner. abandonar, deixar. Le pardon, O perdão, la reconnaissance seule ne suffit pas. o reconhecimento só não é suficiente. Mais après avoir reconnu Mas depois de reconhecer qu'on a commis une erreur, que você cometeu um qu'on a erro, commis un péché, que você cometeu um pecado, après avoir confessé, depois de confessar, nous devons abandonner. nós devemos abandonar, o Tu deixar. confesses aujourd'hui, Você confessa hoje, demain tu es dans la même situation, amanhã você está na tu mesma refais la situação, même chose, você vai praticando as mesmas coisas, tu plaques avec le sang de Jésus você está brincando com o sangue de Jesus versé à la croix de Golgotha. que foi derramado lá no Golgotá. Frères et sœurs, Irmão, irmãos, pardonne-nous perdoa-nos, comme nous pardonnons aussi aux autres. como nós perdoamos também os outros. Dieu nous pardonne Deus nos perdoa, et quand il pardonne, il oublie. quando Ele perdoa, esquece. Mais si tu demandes pardon aujourd'hui, Mas se você vai pedir perdão hoje, en rentrant à la maison, tu refais la même mas chose. quando vai voltar em casa, vai praticar a mesma coisa. Tu es en train de fouler le sang de Jésus aux pieds. Você está a ignorar o sangue de Jesus, ou estás a jogar o sangue de Jesus nos pés. Proverbes chapitre 28, verset 13, la Bible dit, Provérbios, capítulo 28, versículo 10. A Bíblia celui diz, qui cache ses transgressions aquele que guarda as suas transgressões, ne prospère point. ela não prospera. Mais celui qui les avoue Mas aquele que fala o que et confessa les abandonne, e que abandona, le délaisse, ele deixa, obtient miséricorde. ele recebe a misericórdia. Premièrement, avouer. Primeiramente é abandonar. Deuxièmement, abandonner. Primeiramente é falar, o segundo é abandonar. Et nous obtenons la miséricorde de E Dieu. nós receberemos a misericórdia de Deus. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Será que eu estou a falar a alguém nesta manhã? Dieu est prêt à nous pardonner. Deus está pronto para nos perdoar. Il nous a pardonné gratuitement quand nous avons reçu Christ comme Seigneur et Ele Sauveur. nos perdoou gratuitamente quando nós recebemos o Cristo como o único Senhor e Mais dans notre chemin, Mas no nosso caminho, quand nous tombons, quando nós caímos, quand nous demandons pardon, quando nós pedimos perdão, nous devons aussi délaisser. nós devemos deixar. Si tu volais, Se você roubar, tu demandes pardon, você pede perdão. tu ne peux plus continuer à voler. Você não pode continuar a roubar. Si tu sortais avec le mari d'autrui, Se você saía com o marido da alheia, si tu sortais avec la femme d'autrui, se você saía com a mulher alheia, tu viens le matin, tu demandes pardon à Dieu. você vem de manhã, pede perdão a Et Deus, le soir, tu refais la même chose. e à noite você continua com a mesma coisa. Tu es en train de te moquer de Dieu. Você está a zombar a Deus. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin. Mas deixa-me te dizer uma coisa nesta manhã. On ne se moque pas de Dieu. Não se zomba de Deus. Chacun Cada récoltera ce qu'il aura semé. vai colher o que ele vai semear. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu ce matin? Podemos aplaudir para a palavra de Deus nesta manhã. Pour mieux comprendre notre sujet de ce matin, Para entender melhor o nosso sujeito nesta manhã, je vais demander au pasteur Sylvain de nous faire une longue lecture. eu vou pedir ao pastor Silvém para nos fazer uma longa leitura. Nous sommes dans 2 Samuel. Nós estamos no livro da segunda carta do Samuel. L'église peut rester assise, c'est pas un problème. A igreja pode manter-se sentada, não tem problema. 2 Samuel, Segunda carta do Samuel, chapitre 11. capítulo 11. À la maison, nous allons lire verset 1 jusqu'à 27. Em casa vamos ler versículo 1 até 27. Mais ici, nous lisons de 1 jusqu'à 18. Mas aqui nós vamos ler de 1 até 18.
Et puis le verset 27. E o versículo 27. Accompagnons la lecture de la parole de Dieu. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. De Samuel 11. 2 Samuel 11, 1 à 18, et puis le verset 27. Segunda carta do Samuel, capítulo 11, 1 até 18 e o 27. 2 Samuel, oui, 11.
27. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Podemos dar salva de palmas pela essa palavra. Cette longue lecture Esta longa leitura constitue une introduction. vai edificar uma introdução. David, O Davi, l'homme selon le cœur de Dieu. homem segundo o coração de Deus. 1 Roi 15:5. Primeira carta do Reis 15. La Bible dit que David avait marché conformément à la parole de Dieu. A Bíblia diz que Davi andou conforme a palavra de Deus. Il était obéissant à Dieu. Ele obedecia a Deus. David, c'était le choix de Dieu lui-même. O Davi era a escolha de Deus. Mais David commet une seule erreur. Mas o Davi cometeu erro. Une erreur fatale. Erro fatal. Un péché fatal. Pecado fatal. Dieu n'a pas tenu compte de tout ce que David avait fait de bien. Deus não tomou conta de todos que Davi fez como bom. Mais à cause de cette erreur, Mas por causa deste erro, Dieu n'était pas d'accord avec David. Deus não estava de acordo com Davi. Et Dieu punit David. E Deus, ele castigou Davi. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, David, o Davi, le choix de Dieu. a escolha de Deus. David, Davi, celui qui avait tué Goliath. aquele que matou Golias. David Davi, voulait construire le temple de Dieu. ele queria edificar o templo de Deus. David O Davi, avait transporté l'arche de l'alliance. ele transportou a arca da aliança. O David, Davi c'est celui qui nous a écrit la plupart des psaumes que nous lisons. é aquele que escreveu o maior dos salmos que nós David, temos. O Davi, ce n'était pas seulement un roi, ele não era só, mais aussi un prophète. mas também ele era profeta. David, O Davi c'est cette personne e aquela qui pessoa avait l'onction de Dieu. tinha a unção de Deus. Quand il chantait, Quando cantava, quand il jouait, quando les tocava, esprits mauvais sortaient. os espíritos do mundo saía. Mais un jour, Mas dia, David commet un o péché. Davi cometeu pecado. Dieu Deus est un Dieu saint. é Deus santo. Il ne laisse pas passer un péché. Ela não deixa passar pecado. C'est ce que Habakkuk nous dit. E aquilo que Abacuque nos diz, Les yeux de Dieu os olhos de Deus sont très purs pour voir le péché. são muito puros para ver o pecado. Une seule erreur, Erro só, Dieu n'a pas fermé la bouche. Deus não fechou a boca dele. Qu'en est-il de toi et moi? E quando se fala de você e mim, David, o Davi, le choix de Dieu, a escolha de Deus, l'homme selon le cœur de Dieu, o homem segundo o coração de Deus, commet un péché, ele cometeu pecado. Dieu n'est pas d'accord. Deus não foi de acordo. Dieu n'a pas tenu compte de tout ce que David avait déjà fait. Deus não olhou tudo que Davi fez. Dieu n'a pas tenu compte de la position de David. Deus não tomou conta da posição de Dieu n'a Davi. pas tenu compte des exploits de David. Deus não tomou conta daquilo que Davi fez. Aujourd'hui, Mas hoje, Dieu agit de la même façon. Deus age da mesma maneira. C'est pourquoi la question, É por isso a pergunta: Deus efface-t-il ela paga automatiquement automaticamente les conséquences physiques du péché? as consequências físicas do pecado? Les conséquences spirituelles, je n'en parle pas. Dieu oublie facilement. As consequências espirituais, não vou falar. Deus esquece Il facilmente. pardonne. Ele perdoa. Frère, Irmão, tu sors avec la femme d'autrui. você sai com a mulher alheia, Bakangiyo, vão te prender, batoboli lisu. vão te furar os Tu olhos. viens demander pardon à Dieu. Você vem pedir perdão a Deus. Dieu te pardonne réellement parce qu'il est Dieu. Deus vai te perdoar realmente porque Ele é Deus. Mais est-ce que lisu wana nzambe ifazongisango? Mas aquele olho Deus vai fazer voltar? Não. Est-ce que utérus ou ebeba na curettage? Aquele Útero. útero que estragou lá para tirar a gravidez. Tango komi mwana nzambe. Quando você se tornou filho de Nzambe Deus, asokoli yo. Deus te lavou. Apetoli yo. Ele te limpou. Est-ce qu'il faut obliger nzambe akende kobamba utérus? Mas se você vai obrigar a Deus para ir curar aquele útero, Question na biso na tongo ya lelo za yango a wana. nossa pergunta nesta manhã é essa:
nakanisa que vou pensar na réponse. Eu pensei que você me daria uma resposta. Est-ce que nous sommes ensemble? Será que estamos juntos? Est-ce que Dieu efface les conséquences physiques? Será que Deus apaga as consequências físicas? Nazolinga na yoka église pesa na réponse. Eu estou querendo que a igreja me Como mutu responda, na mutu na réponse. porque cada um de nós tem a sua resposta. Toko koma ti 14. Vamos ficar aqui até 14 horas. Polilo wa nzambe ya lelo ifo teyama. Porque a palavra de Deus hoje tem que ser pregada. Réponse na weza nini? Qual é a tua resposta? A irmã diz depende. Maman lobi ça dépend. Comme azanzambe ya Como grâce. ela é Deus, Deus da Eza graça. pena batu abongisa iteris. Mas tem pessoas que Mais Deus também- réponse na weza nini? Mas qual é a tua resposta nesta manhã? Lokumu ezonge pa nzambe. Que a glória volta a Deus. Como ozokoka ko répondre te? Como você não está conseguindo Toko yoka responder, nzambe atretaki David ndenge nini? vamos escutar como é que Deus tratou o C'est Davi. pourquoi avant d'aller plus loin, Porque antes de a gente, frères et sœurs, irmãos e irmãs, toi qui es enfant de Dieu, você que é filho de Deus, toi filho qui de te Deus, dis enfant de Dieu, você que se fala que és filho de Deus, avant de faire une chose, antes de fazer uma avant coisa, de poser un acte, antes de causar um ato, tu dois réfléchir você tem que pensar bem sur les conséquences de ton acte. sobre as consequências do teu ato. Dieu peut t'accorder le pardon si tu es sincère. Deus pode te dar o perdão se Parce você qu'il est Dieu, il est porque miséricordieux. Ele é um Deus misericordioso. Mais est-ce qu'il va enlever le sida? Mas será que Ele vai tirar a sida? La question c'est celle-là. Essa aqui é a pergunta. Soki toyebi makambo wana te, Se nós não conhecemos essas coisas, tokosilisa ba église. nós vamos acabar Nous allons dire que ba pasteur baza na nguya te. vamos falar que os pastores não têm poderes. Ce matin, Nesta manhã, Dieu veut te parler Deus quer te falar pour que tu sois conséquent para que você seja consequente par rapport à tes actes. em relação a de seus atos. L'affaire du riz. O caso do Urias. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. Ne soyez pas triste. Não fica Je triste. n'ai même pas encore développé le message, je vois la tristesse. Eu ainda não desenvolvi a mensagem, mas estou vendo La parole de Dieu, a palavra de Deus. 2 Timothée 3,16. Segunda carta de Timóteo 3. Pasteur, est-ce que vous 16. pouvez nous lire ça? Pastor, pode ler isso? Celui qui est prêt, 2 Timothée 3,16. Qu'est-ce que la Bible dit? Timóteo 2, 3. O que a Bíblia diz? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Vamos nos colocar. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Nous allons lire 2 Segunda carta de Timóteo. Timothée 3,16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amen. Amém. Tokoki kofanda. Podemos tomar nossos assentos. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toda a escritura foi inspirada por Bon Deus pour enseigner, para ensinar, bon pour instruire, para instruir, bon pour corriger. bom por corrigir. Amen, peuple de Dieu. Amém. Le roi David, O rei Davi, l'homme selon le cœur de Dieu, o homem segundo o coração de Deus, oué par Samuel, ungido pelo mais Samuel, à cause d'une convoitise charnelle, mas por causa da cobiça carnal, va commettre l'unique erreur de sa vie. ele vai cometer o único erro da vida Mais dele. une erreur aux conséquences graves. Erro com consequências Quelle est graves. donc cette erreur? Qual foi o erro? Analysons rapidement le fait. Vamos analisar os efeitos. Premièrement, Primeiramente, l'oisiveté. Oisiveté na lingala babenya onini. Kozanga kosala eloko. a falta de fazer alguma coisa. C'était le temps de la guerre. Foi o tempo da guerra. L'armée était en guerre. O exército estava em Mais David est resté. mas o Davi ficou lá em casa. Il n'avait rien à faire. Ele não tinha nada para Il fazer. s'est promené sur le toit de sa maison. Para passear lá no teto da casa dele. Je pense qu'il avait les pensées. Il pensait à la guerre. Eu estou a imaginar que eles tinham os pensamentos. Certainement, il pensait à la bataille.
Ele pensava na batalha. Mais le problème n'était pas encore là. Mas o problema não estava aí. Sur le toit de sa maison, Lá no teto da casa il dele, regarde ele olhava. et il voit une femme. Ele vai olhar, vai ver La uma Bible mulher. dit A Bíblia une diz belle femme, uma mulher bonita, une jolie femme. uma boa mulher. Mais le problème, Mas o problema, c'était une femme mariée. ela foi uma mulher casada. David, Davi, c'est une belle femme, uma mulher bonita, mais c'est la femme d'autrui. mas é uma mulher alheia. Jusque-là, ce n'était pas encore un problème. Até aí não era problema. Il n'y avait pas encore un problème. Não tinha problema. C'était le premier regard. Foi a primeira olhada. Mais David n'est pas resté là. Mas o Davi não ficou aí. Seulement en voyant cette beauté, E a ver aquela mulher, a dans beleza sa daquela pensée, mulher, David avait déjà enlevé les habits de cette femme. no seu pensamento, Davi já tirou as roupas daquela mulher. Second regard. A segunda olhada. C'est ce qui pose problème. Isso que causa problema. Frère, Irmão, sœur, irmã, atomoni mwasi abata kitoko. mesmo você vai ver uma mulher do outro lá, bonita. Gloire à Dieu, mwasi aza kitoko. Glória a Deus, a mulher é muito linda. Gloire à Dieu, mobali aza kitoko. Glória a Deus, o homem é muito bonito. Osali lisumu te. Você não pecou. Mais soki okei. Mas se você Ah, vai, mwasi soki nazalaki naye na chambre. esta mulher, se eu estava com ela. Ah, mobali oso akoba yangai. Esse homem, se fosse meu. Deuxième regard. A segunda olhada. C'est là où le problème commence. É aí que o problema C'est começa. là où le problème de David a É commencé. aí que o problema do Davi começou. Asuki pe kaka wana te. Ele não se limitou. David se renseigne. Mas a Bíblia diz. David se renseigne. Ele vai ter as informações. On lui dit, Lhe falaram? c'est une femme É mariée. uma mulher do outro. Et son mari E o marido est dele au front. está lá na guerra. Il combat pour toi. Ele está lutando a favor Il de combat você. pour Ele Israël. está lutando a favor do Israel. Il avait tout le temps Ele tinha todo o tempo de renoncer, de renunciar, de se limiter là-bas. de se limitar aí. Mais David Mas o Davi a laissé la chair deixou a carne diriger sa personne. dirigir a sua pessoa. Frère, Irmão, nalikamba mwasi, no que diz respeito da mulher, nalikamba mobali. no que diz respeito do Kolobaka homem, te ke nga nalobaka en langue. você não pode falar que eu falo em línguas. Tu iras au lit avec la femme d'autrui avec le parler de langue. Se você está na cama com a mulher do outro, você não pode falar. Bro. Na munoko oh bro me maboko ezolongola bilamba. Na boca, raba, C'est pourquoi la Bible dit fuyez. É por isso a Bíblia diz fuja. Fuyez l'impudicité. Você tem que fugir à impedicidade. David était oué par Samuel. O David foi ungido por David Samuel. avait le Saint-Esprit. O David tinha o Espírito David Santo. pouvait chasser les démons. Ele poderia David avait gagné des guerres. Ele poderia Mais ganhar. devant la femme, Mas adiante da mulher, il n'a pu rien faire. ele não conseguia fazer nada. Il avait tout le temps de fuir. Ele tinha todo o Comme tempo de Joseph fugir. avait fui la femme de Potiphar. Como José fugiu a mulher do Potifar. Chez Ndeko Kimaka. Irmão, você tem que fugir. Kimaka. Tem que fugir. On a quoi résistance ezalaka te. Lá não tem a resistência. Même si tu jeûnes 100 jours. Mesmo você vai jejuar 100 Même si tu dias. jeûnes pendant 100 jours. Mesmo se você vai jejuar durante 100 dias. Atola musaka bibembe. Mesmo você ressuscita os La Bible mortos. dit- A Bíblia diz, Fuyez. tem que fugir. Yo pe muto bala nanu te. Você que ainda não casou. Soki ozoyoka ke ozo brûler na kati. Se você está sentindo que está brilhando Bala. lá dentro, casas. Po eloko wana. Porque aquela coisa Eza makasi koleka. é muito forte. Yango te muto eza mateya na ngai ya tonga lelo. Não é a minha pregação nesta manhã. Nakangi na ngai Eu parenthèse vou wana. fechar essa entre aspas. Le Saint-Esprit en lui. O Espírito Santo nele, Mais il n'a pas résisté devant la mas beauté. ele não conseguiu resistir adiante daquela mulher. Cette convoitise entraîna le péché. Aquela cobiça que se chama pecado. L'acte sexuel. O ato sexual, Il couche avec la femme d'autrui. ele vai dormir com a mulher do outro. Avec des conséquences terribles. Com as consequências terríveis. Frère, Irmão, David avait vu. o David viu. Avant même de poser l'acte, Antes de causar o dans ato, son esprit, no seu il espírito, voyait déjà cette femme dans sa chambre. ele já via aquela mulher. C'est pourquoi no quarto Jésus dele. nous dit, É por isso Jesus dans disse, Matthieu chapitre 5, Mateus capítulo 5, verset 28, versículo 28. na oyo allié, Aquele que comeu, na oyo allié,
Sim, aquele que comeu. Na oyo atali mwasi ya batu. É aquele que também olhou a mulher. Mobali ya batu. O homem do Kaka neti ki azolia. conforme que está a comer. Bazaka ndenge moko. Sonhos iguais. Des fois, Muitas vezes. tu n'arrives même pas dans la chambre. Você não chega no Mais quarto. dans ton pensée, Mas no seu tu es avec elle. você está com Tu es ele. avec lui. Você está com Et ele. pour Dieu, E para Deus, tu as déjà commis l'adultère. você já cometeu o adultério. Matthieu 5, 28. Mateus 5, 28. David, Davi, le roi de Dieu, ungido de Deus. le choix de Dieu, A escolha de Deus. le roi d'Israël, O rei do le Israel. chantre de Dieu. O cantor de Deus, o levita de Deus. Non seulement il commet l'impudicité, Não somente ele cometeu a imoralidade, mais pour couvrir son impudicité, mas para cobrir a sua imoralidade. il commet le meurtre. E ele Il commet le meurtre. Ele matou. Le sumo. O pecado Et bien, gaga le sumo. só chama o pecado. Un péché non confessé. Pecado não Et bien, confessado gaga le sumo. só chama o pecado, outro pecado. Obimina mwasi mususu. Você sai com Obimina mobali mususu. você sai com outro homem. Osali ya liboso. Você fecha. Mais oye na ndako na yo. Quando você chega em Okosi mwasi na yo. Você mentiu a sua mulher. Mbongo ya salaire. O dinheiro do salário. Babandi bakangaki ngai. Os ladrões me prenderam. Te ofutelaki yango ndako na bayiri mususu. Você pagou o aluguel de uma outra mulher. Et ça sera comme ça. E isso será assim. Obanda kokosaka chaque jour pour te couvrir. Você vai começar a mentir todos os dias para se cobrir. Lisumu. O pecado. Tango mutakwei. Quando uma pessoa cai, Atelemaka. tem que se levantar. Yango proverbe ayebisi biso. Por isso o provérbio diz, Celui qui avoue aquele que fala, et qui abandonne. que abandona, Ekobimisa ona likambo. vai te fazer sair no caso. Chéri na kweyaki. Oh, meu amor, eu caí. Okoki na kobambanga ata nzete. Você pode me Mais limbisa ngai. mas me perdoa. Na kobandela lisusu Não vou te. repetir mais. Otiki. Você deixou, Nzambe abosani. Deus vai esquecer. Koloba kaka ekoki te. Falar somente não. Aujourd'hui, les enfants de Dieu Hoje os filhos de Deus sont là pour confesser la même chose chaque jour. estão lá para confessar a mesma coisa todos os dias. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé. Deus me perdoa porque eu roubei. Lundi, j'ai volé. O segunda-feira, Mardi, j'ai volé. terça-feira Le roubei. dimanche qui suit, j'ai volé. O domingo que vem roubei. À vous, Falar, demande pardon pedir perdão et abandonne. e abandonar. Nde nzambe alimbisi. É aquilo que Deus vai te soki perdoar. te eza kaka passe-temps Senão, é passatempo. e satana E Satanás, akosunga yo mpo olukaka maloba ya kolobaka chaque jour ele vai te ajudar para que você tenha a palavra de dizer todos os dias. pour se justifier, Para se justificar, pour couvrir son péché. para cobrir o seu pecado. Il commet un meurtre. Ele matou, ou seja, cometeu a morte. O crime. Erreur grave. Erro grave. Un péché Pecado appelle toujours un autre. chama outro pecado. Mais la Bible dit Mas a Bíblia diz, que cela déplut à Dieu. mas isso aí não agrada a Deus. Dieu Deus, ne pouvait pas regarder, ne pouvait pas laisser faire. ele não poderia se deixar fazer, Parce que c'était David. porque era Davi. Aujourd'hui encore, Hoje também, Dieu ne va pas laisser faire. Deus não vai deixar assim. Parce que je prêche. Porque eu prego, Parce que je donne la dîme. porque eu dou, Parce que c'est moi qui paye le loyer de la maison. eu que paga o aluguel. Tu peux tout faire. Você pode fazer Mais pour le tudo, péché, mas por pecado, Dieu ne fermera pas les yeux. Deus não vai fechar os olhos. Aide-moi à dire celui qui est à côté de toi. Me ajuda a dizer a pessoa Nzambe que está ao lado. akanga miso te pona lisumu. Deus não vai fechar os olhos por causa do pecado. Diga ao irmão que está ao seu lado. Fala na pessoa que está ao seu lado. Deus não vai fechar os olhos por causa do pecado. Pona lisumu. Por causa do pecado, Nzambe akanga miso te. Deus não fecha os olhos. Peu importe où ça l'a déjà. Pouco importa aquilo que você já fez. Atoza archibishop. Mesmo você arcebispo, Ato telemisaka bibembe. mesmo você levanta os mortos, Pour le péché, mas por pecado, Dieu ne ferme pas les yeux. Deus não fecha os olhos. Peu importe ce que David était. Pouco importa aquilo que Davi era. Retenons rapidement quelque chose. Vamos receber algumas coisas. Dieu Deus, ne regarde pas un coupable pour innocent. ele não olha culpável como inocente. Il condamne et punit tout celui qui commet un péché. Ele condena e vai punir todos aqueles que vai cometer o pecado. Tout celui qui désobéit. Todos aqueles que vai Peu importe desobedecer. son titre. Pouco importa o seu título. Peu importe sa fonction. Pouco importa a sua função. Peu importe sa position dans l'église. Pouco importa a sua posição dentro da igreja. Un péché non confessé Pecado não confessado entraîne des conséquences
leva às consequências. Deuxième chose que nous pouvons voir, A segunda coisa que nós vamos ver, la bonté de Dieu, a bondade de Deus, la miséricorde de a Dieu, misericórdia de Deus, la grâce de Dieu a graça de Deus. ne détruisent pas la sainteté de Dieu, Não mata a santidade de Deus. n'efface pas la justice de Dieu. Isso não apaga ou anula a justiça de Deus. Et Nzamba zala ne nzamba bolingo. Oui, azaya Deus é um bolingo. Deus amoroso. Sim, Ele é um Deus C'est un amoroso. Dieu de grâce. Ele é um Deus C'est un gracioso. Dieu Ele é um miséricordieux. Deus misericordioso. C'est un Dieu qui pardonne. Ele é um Deus que perdoa. Mais c'est aussi un Dieu saint, Mas também é um Deus santo. un Dieu juste. É um Deus justo. Nombre chapitre 14, verset 18. Números capítulo 14, versículo 18. La Bible dit, l'Éternel est lent à la colère. A Bíblia diz que o Eterno é lento na ira, Il est riche en bonté. mas Ele é rico em bondade. Il pardonne l'iniquité. Ele perdoa a iniquidade. Il pardonne la rébellion. Ele perdoa a rebelião. Mais il ne tient pas un coupable pour innocent. Mas Ele não toma um culpável como inocente. Amen, peuple de Dieu. Amém. Va méditer sur cela à la maison. Você tem que meditar isso lá em casa. Nombre 14, 18. Números 14, 18. Parce qu'aujourd'hui, Porque nous hoje, les pentecôtistes, nós os nous nous pentecostais, cachons derrière la grâce de Dieu. nós nos escondemos atrás da graça de Nous nous Deus. cachons derrière la miséricorde de Nos Dieu. escondemos atrás da misericórdia de Deus. Dieu pardonne. Deus perdoa. Dieu comprend. Deus entende. Mais Dieu juge aussi. Mas Deus também julga. C'est pourquoi avant de poser l'acte, tu dois vraiment réfléchir. É por isso, antes de você causar um ato, você tem que refletir bem, ou tem que pensar bem. Troisième chose que nous pouvons retenir. A terceira coisa que nós vamos Dieu entender, pardonne tout celui qui confesse et abandonne son péché. Deus perdoa todos aqueles que confessam e abandonam os seus Même pecados. pour cela, Mesmo por aí, Dieu avait pardonné David. Deus perdoou Davi. Nous pouvons voir ça dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 13. Le pasteur peut nous lire rapidement. Podemos ver, segunda carta do Samuel, capítulo. Même après avoir fait l'impudicité, Mesmo depois de cometer aquele pecado, même après avoir tué Uri, mesmo depois de matar o Urias, Dieu a pardonné David. Deus perdoou Davi. Spirituellement parlant, Espiritualmente, David falando, s'est réconcilié avec Dieu. o Davi se reconciliou com Mais les Deus. conséquences de son acte, Mas as consequências do seu ato, ebandaki kolanda ye. seguia ele. 2 Samuel chapitre 12, verset 13. Segunda carta do Samuel, capítulo 12, versículo 13. Le pasteur peut lire 13 et 14. O pastor vai ler 13 e 14. Amen, amen. Amém. Nzambe alimbisi ye. Deus o perdoou. Mais première conséquence, Mas a primeira consequência, l'enfant de l'adultère doit mourir. o filho do adultério tem que morrer. Nzambe alimbisi. Deus o perdoou. Mais les conséquences physiques sont là. Mas as consequências Il y a liboso mwana fo a akufa. primeira coisa, o filho tem que morrer. Misatu tozomona ngo rapidement. O 3 vamos ver rapidamente. Na lisolo oyo, Nesta conversa, na sepeli na eloko moko. eu gostei uma coisa. On habite 5e point autre qu'on retenir. Ou seja, o quinto ponto que nós podemos obter, Dieu Deus, révèle toujours Ele revela son secret à ses serviteurs. o seu segredo aos seus servos. Côté David à Salaki, Aonde Davi cometeu, Nathan n'était pas là. o Natan não estava lá. Mais Dieu Mas Deus a envoyé Nathan mandou pour Natan parler à David. conversar com Davi. Oh Seigneur, Oh Senhor, Nzamba tinda ba Nathan. que Deus manda os Natãs, Ba pasteur oyo bazobondela barua te. os pastores que não estão Mais oyo bazoteya liloba ya Nzambe. mas que estão a pregar a palavra Lelo de Deus. basali Hoje os servos baza na nsima ya bapoliticien. estão atrás dos políticos. Basali Os servos baza na nsima ya bato bapesa mabonza minene. estão atrás daquelas pessoas que dão bons ofertas. Basali Os servos baza na nsima ya bato bapesa dîme. estão atrás daquelas que dão E dízimos. babombi liloba ya Nzambe. Esconderam a palavra Mais de tomoni Deus. Nathan Mas nós vimos akoti Natan. tina palais royal. Ele entrou até no palácio Il a real. parlé à Ele David. falou com Davi. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, l'église na biso tozala na mabonza mutei.
a nossa igreja, nós temos. Soko lingi te lelo kopesa nonga mabonza mutei te. Se você não quer hoje, não me dá. Mais tika ngai na te ya liloba la Nzambe. Deixa-me pregar a Tu dois palavra de Deus. abandonner le péché. Você tem que abandonar o pecado. Tu dois abandonner l'impudicité. Você tem que abandonar Tu dois abandonner le vol. Você tem que abandonar o roubo. Tu dois abandonner la médisance. Você tem que abandonar. Tu dois abandonner l'orgueil. Você tem que abandonar. Tu dois abandonner la jalousie. Você tem que abandonar a inveja. Ata kopesa nga mabonza te. Mesmo você não vai me dar Nzambe kopesa ngai. Deus me Mais dá. nalingi nazala nata na tongo ya lelo. Naya nde koteya liloba ya Te Nzambe. pregar a verdadeira palavra de Deus. Oyo nyonso ozosala. O que você está fazendo? Conséquence nango ekozala. Há consequências. Ata olobi baza na nguya te. Mesmo você fala que eu não tenho poder. Te. Biso tozoteya liloba Nzambe. Nós estamos a pregar Mais est-ce a que palavra tu es en de Deus. conformité avec Dieu? Mas será que você tem a conformidade? Quelle est ta relation avec Dieu? Qual é a tua relação com Deus? Nzamba tinda ba Nathan na lingomba na ye. Que Deus manda Natan na sua igreja. C'est pourquoi moi je vous dis toujours, É por isso que eu digo, frères et sœurs, irmãos e irmãs, ici à São Paulo, aqui no São Paulo, vous êtes bénis. vocês são abençoados. Parce que vous venez dans une église. Porque você vem a uma Oh, igreja. peut-être nyonso eza malamu te. Que eu não estou dizendo que tudo não é bom. Mais oyo boyokaka liloba ya Nzambe. Onde que vocês Liloba ya Nzambe ya solo. a verdadeira palavra de Manipulé Deus te. não é manipulada. Modifié te. Modificada. Mais la parole pure de Dieu. A palavra La parole est de Deus. prêchée ici. Aqui é a palavra verdadeira que é Parce que c'est la parole qui libère. porque é a palavra C'est que la libera. parole qui guérit. Que é a C'est la palavra parole que qui cura. corrige. É a palavra C'est la que parole corrige. qui É a restaure. palavra que faz sair. Il y a des Nathan ici. Aqui tem Natan. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. Nathan bangite. O Natan não Mais tinha accueilli à medo, lobby. mas ele foi lá para falar. Amos chapitre 3 verset 7. Amós capítulo 3, versículo Dieu Deus, ne fait rien ele não faz nada sans révéler son secret à ses serviteurs. antes de revelar os seus segredos aos seus servos. Nzamba lingaki Deus queria tolekisa 2 mois oyo que nós passamos esses na 2 meses prédication oyo a esta pregação mpo na bien na yo na bien na para o ngai. teu bem, para o meu bem. Azar eza te na likambo ya Nzambe. Não é vão azar nas coisas de Deus. Soki Nathan kenda Se Natan foi, lelo na lingomba na Nzambe. hoje na igreja do Senhor, Ephésiens chapitre 4 Efésios capítulo 4, verset 11 à 12. versículo 11 a 12. La Bible dit, A Bíblia diz, il a établi dans ele l'église edificou na les igreja apôtres, os apóstolos, les prophètes, prophètes, les évangélistes, os evangelistas, les pasteurs os pastores, et les os docteurs. doutores. Je suis là aujourd'hui Eu estou aqui hoje comme un évangéliste como evangelista pour te dire, para te dizer: ton péché o teu pecado entraînera les conséquences. vai trazer as consequências. Le pardon de Dieu O perdão de Deus est vrai, é verdadeiro, est disponible. está disponível, Mais les conséquences de tes actes, mas as consequências das tu tuas dois les ações, supporter. você tem que suportar. L'enfant de l'adultère mourra. O filho do adultério vai morrer. C'est pourquoi tu dois te poser 1000 questions avant de commettre. É por isso que você tem que se perguntar muitas coisas, ou muitas perguntas antes de cometer. Amen, peuple de Dieu. Amém, povo de Deus. David fut pardonné. O Davi, ele foi perdoado. Dieu ne l'a pas tué. Deus não matou ele. C'est lui qui avait tué. C'est lui qui avait tué Uri. É ele que matou Urias. C'est lui qui avait pris la femme d'Uri. Ele que pegou a mulher de Urias. Dieu pouvait normalement tuer aussi David. Deus normalmente poderia matar o Davi também. Mais David s'est humilié. Mas Davi se humilhou. Il a reconnu sa faute. Ele reconheceu. Il a falha dele. demandé pardon. Ele pediu perdão. Dieu a pardonné. Deus o perdoou. Mais Dieu a ajouté une Mas chose. Deus acrescentou algo. L'enfant mourra. O filho vai morrer. Non seulement l'enfant mourra, Não somente o filho vai Dieu morrer. a promis à David Deus prometeu no Davi 3 types de conséquences. 3 coisas que como consequências. Et rapidement, nous allons apprendre ces 3 types de conséquences. E rapidamente nós vamos aprender sobre 3 tipos de consequências. Première conséquence, A primeira consequência l'épée, é a espada, la mort. a morte. David a tué. O Davi matou Et Dieu e Deus a amené aussi la mort dans la maison de David. Deus levou também a morte na casa do Davi. Spirituellement, David était pardonné par Dieu. Espiritualmente, Davi foi perdoado por Deus. Mais physiquement, Mas fisicamente, David devait supporter les conséquences de son acte. Davi poderia suportar as consequências dos seus atos. Premièrement, A primeira coisa, l'enfant de l'adultère meurt. o filho do adultério morreu.
Deuxièmement, A segunda coisa, la Bible dit, a Bíblia diz, Uri kakatem takufaki. não só Urias que morreu, Mais na bataille wana David alinga boma Uri. mas naquela batalha David queria matar Urias. Babongisi batiki ye kote moko ezalaki somo. Preparando colocar na linha. Mais Uri akufaki ye moko te. Mas Urias não morreu. Ba généraux ya David pe Mas bakufaki. os generais de David Les também morreram. serviteurs moururent. Os servos também morreram. Ba généraux ya bitumba Os bakufi. generais da luta Kaka morreram. pona ko couvrir adultère ya David. Só para cobrir o adultério de Davi. Troisièmement, A terceira coisa, Absalom, Absalão, fils de David, o filho de Davi, abomi Amon, matou Amon, mwana mususu ya David. que foi o outro filho de Pona Davi. ma obazo comment? Para aquelas pessoas que estão Nous sommes dans 2 Samuel 13, 32. Segunda carta de Samuel 13, 32. Amon, Amon, abimaki na ndeko na ye. ele saiu com a Tokomona on a deuxième type ya conséquence. vamos ver na David azalaki na pasi mibale. O Davi tinha duas mulheres. Mwana ya David me ya mama mususu. Ah, o filho de Davi, mas de uma outra mãe. Nzambe atienda mutema na ye. Deus colocou no Ye coração ayoka dele aposa. que ele Kaka ya kobima na ndeko na ye. de sair com a sua própria irmã. Et puis abimaki mpe na ndeko na ye. E ele saiu com a irmã dele. Mpo Nzambe alingaki aboma ye. Porque Deus queria matar Mpo ele na masumu ya papa na bango. por causa do pecado do pai dele. Absalom Absalão abomi Amon. matou Amon. Absalom lui-même. O Absalão, ele próprio. Ye moko mpe Absalom Ele próprio akufaki. morreu. Mpo na nini? Por quê? Mpo ayaki kobotola bokonzi ya papa na ye David. Porque ele tomou com a força o reino do seu pai Davi. Me na bitumba Mas na luta, Absalom akufi. o Absalão foi morto. Mwana ya adultère akufi. O filho do adultério morreu. Bakonzi ya basoda bakufi. Os generais também morreram. Amon akufi. Amon morreu. Absalom O akufi. Absalão também morreu. Pona ba o bazo comment? Para aqueles que estão escrevendo. Absalom akufaki 2 Samuel chapitre 18 verset 14 à 15. Absalão morreu na segunda carta de Samuel, capítulo 18, versículo 14 até 15. Mutu mususu akufi na ndako ya David. Uma pessoa também morreu na casa do Davi, Adonija. Adonija. Adonija mwana ya David. O Adonija foi o filho de Davi. Tangu Salomon akomi roi. Quando o Salomão tornou-se o rei, Adonija akebisa mama ya Salomon. Adonija falou na mãe Yebisa mwana na o Salomon. chega ao seu filho Salomão, Roi na biso. o nosso rei. Na basi o papa tika. Nas mulheres, Po David azalaki akufa deja. porque o Davi já Nga nalingi nazwa moko. eu vou pegar uma. Nzambe abandaki kokokisa liloba na ye. Deus estava a concretizar a Mwana ya palavra. David. O filho de Davi, Adonija Adonija. alingi azwa mwasi ya papa na ye. Ele queria tomar a mulher do Me pai. tangu Salomon ayoki yango, Mas quando o Salomão ouviu epesi ye kanda, isso, deu a abomi ye. matou ele. 4 bana ya David bakufi deja. 4 os filhos de Davi. David abomaki Uri. O Davi matou. Nzambe ayebisaki ye. O Davi lhe disse: Epe a espada ekokoti na ndako na yo. entrou na tua casa. E Nzambe abandi koboma na ndako na ye. Deus começou a matar na casa dele. Mutu abomaki Adonija Quem matou Adonija? ezali Salomon. Foi o Salomão. Esuki wana te, Não terminou aí. Joab, O Joab, chef ya armée ya David, o chefe do exército do Davi, akufaki. ele também foi morto. Esuki wana te, Não terminou aí. Achitofel, Achitofel, conseiller ya liboso ya David, o primeiro conselheiro do Davi, ye pe ase suicidaki. ele também se suicidou. David, O Davi, Nzambe alimbisi ye. Deus lhe perdoou. Mais comme abomaki Uri, Mas como matou Urias, Nzambe akotisi liwa na kati ya ndako na ye. Deus fez entrar a morte na casa dele. 5 bana 5 filhos bakufi morreram à cause ya acte na por ye. causa do alto dele. Fais attention mon frère. Tenha muito cuidado, irmão. Dieu pardonne spirituellement, Deus perdoa. mais physiquement les conséquences sont là. Fisicamente as consequências estão. Rapidement, deuxième catégorie à conséquences, Rapidamente a segunda categoria da consequência, l'adultère. adultério. David O Davi, asalaki impudicité. ele fez a imoralidade. Impudicité David A asalaki, imoralidade que Davi c'est cometeu l'adultère. foi adultério. Il sort avec la femme d'autrui. Ele saiu com a mulher do outro. Lui qui était marié, Ele que era casado já. toi marié, Ele era qui casado. sort avec la femme d'autrui, Você é casado que sai com a mulher do outro. qui sort avec le mari d'autrui, Você sai com o homem do qui outro. commet l'adultère. Você está cometendo Et la Bible adultério. dit, E a Bíblia diz: aucun adultère Nenhum adultério n'héritera le royaume des cieux. herdar o reino Tu do peux céu. venir ici, Você pode vir demander pardon, pedir perdão, mais tant que tu ne le laisses pas, mas se você não vai deixar, Dieu ne t'écoute pas.
Deus não vai te escutar. Si tu es là ce matin, Se você está aqui nesta manhã, oyaka kolekisa temps. você vem aqui passar o tempo. Olingi nzambe ayoka losambo na yo. Você quer que Deus ouve a tua oração. Tika mobali ya bato. Você tem que abandonar o Tika marido. mwasi ya bato. Você tem que abandonar o homem da outra. Yo pe muto bala nanu te. Você que nunca casou. Tango ozobima na mobali. Enquanto que você Tango ozobima na mwasi. está sair com uma mulher, Tu commets ce qu'on appelle la fornication. você está cometendo o que se chama a fornicação. Dieu Deus, n'écoute pas, ele não ouve, n'exauce pas ele não atende la prière des a fornicateurs. oração daquele que fornica. Prière nzambe alingi ayoka ya yo. A oração que Deus Eza ya repentance. é do arrependimento. Proverbe O 28. provérbio 28. Nandimi nasali lisumu. Eu aceito que eu pequei. E natiki lisumu Eu wana. abandonei aquele Papa pecado. yamba ngai. Pai, me recebe. Nzambe nandimi. Deus, eu aceito. Mais Mas, ebongo mesh. agora, Ebongo kabelo. aquele cabelo, Ebongo ndako. aquela casa, Ebongo iPhone. aquele iPhone, Ndenge ozoloba kaka ebongo. conforme que está falando, Nzambe amibendi na ye. Deus vai se Je ne suis pas là pour faire le théâtre. Eu não estou aqui para fazer teatro, Nous venons pour adorer Dieu. mas nós estamos Ce aqui para matin, nous adorar. avons vraiment adoré. Nesta manhã Nous nós avons vamos loué. adorar. Nós vamos Mais louvar. Nzambe kaka mtayebi. Mas é somente Soki Deus andimi que ya sabe nani? se ele recebe de quem. Nzambe kaka mtayebi soki andimi ya nani? Somente Deus que Et sabe. après prédication E oyo, depois desta le pregação, Saint-Esprit te parle. que o Espírito Po Santo yeba soki Nzambe ayokaki yo bien ayokaki yo te. se você entender se Deus te ouviu ou não. Tikanga nazala Nathan na tongo ya lelo. Deixa-me eu ser Naya koyebisa yo liloba Eu ouvi Nzambe. te falar a palavra de Ata Deus. kopesa nga maboza muteyi te. Mesmo você não vai me dar Mais a yoka palavra do nde. protetor, mas escuta, Kongwana nde. você se converte. Adultère. Adultério. Amon. Amor, Avant Absalom abomaye. antes do Absalão matar ele, Ye. posa na ye kaka alala na ndeko na ye ya mwasi. o desejo dele era de se deitar com a sua própria irmã. Ezalaki punition ya Nzambe na David. Foi a punição de Deus na vida de Davi. E asalaki pe yango. Ele fez isso. E yango etindaki Absalom aboma ye. Isso fez com que Absalão possa lhe matar. Absalom ye moko. Absalão, Tango récupérer pouvoir ya papa na ye. quando pegou, ou seja, quando tomou, Achitopel ayebisi ye. Ahitofel lhe disse, Pour que le peuple ait peur de toi, para que o povo tenha medo, tu dois sortir avec les femmes de ton père. você tem que sair com as mulheres do teu pai. David akimi pouvoir. O daí Nzambe fugiu. akimisi ye po akokisa liloba na ye. Deus lhe fez fugir para fazer. E mwana ya David Mas o filho de a Davi récupéré basi ya papa na ye. recuperou as mulheres do pai dele. David asalaki yango ya kobatama. Davi fez isso escondido. Mais la Bible dit Mas a Bíblia diz: Absalom o Absalão atie tenda likolo ya ndako. colocou a tenda em cima da casa. Azozwa basi ya papa azokotisa bango moko moko po peuple nyonso emona. Ele está a pegar as mulheres do pai, está a fazer entrar. Nzambe ayebisaki todo o David. povo bem. Deus disse no Davi: Nalimbisi yo. eu te perdoei. Kindumba na yo osalaki ya kobatama. Aquela prostituição Mais que você fez, conséquence mas a na ndako consequência na yo na tua casa, kindumba ekozala na pwelele. aquela prostituição será assim aberta publicamente. Frère, Irmão, peut-être talvez makambo ozosala ozomona yango te. o que você está a fazer, você não está a ver isso. baakte na yo Os seus atos ekoki kozala na impact na bana na yo. podem ter um ekoki kozala na nos seus impact na filhos. bana ya bana na yo. Pode ter impacto na vida yango wana dos filhos. bongwana É por isso que se mosusu converte. kindumba ekoma ya famille Tem pessoas que têm Po mutu moko prostituição na asalaka. família, porque alguém fez, asengaka mpe bolimbisi ele pediu perdão, me atika te. mas não deixou. tala obi na congo eza Você pasi sabe, no Congo, ele na angolo eza pasi lá em Angola também. me awa mundele abongisa Mas aqui o branco boya kozwa mbongo ya bato kende kofanda ata na kaza. você nega de receber dinheiro das pessoas, vai morar até na casa. boya kozwa mbongo ya bato Nega de ver, de receber dinheiro. afutela osusu ndako te mpo ayaka kolala. Ah, ele não pode te pagar mais a casa para ele vir ata babengani yo na ndako ya mundele eza. mesmo vão te expulsar. Est-ce que je suis en train de parler à Mas quelqu'un a ce casa do matin? branco tem. esoki otiki na solo Se você vai deixar, nzambe atikaka bana na ye te. Deus não abandona os seus filhos. nayebisaki bino lelo nayaki neti évangéliste Eu disse que hoje eu vim como evangelista. nayaki neti docteur te mpo na enseigne nayaki neti Eu não évangéliste vim como doutor para ensinar, mas eu vim como mpo lisumu ekolanda yo. porque o pecado vai te seguir. oyibi mbongo ya bato Você roubou dinheiro. ozwi telefone na moyibi Você pegou o telefone. nzambe ebatela na zamba Deus me proteja lá no telefone mpe mato. ezoyebisa yo Mas o celular também está te ebongo dizendo. nga telefone E eu celular. otie ngai wapi Onde você me colocou? soki okomi eza mawa ya nzambe Se você vai chegar, é a misericórdia de Deus. soki mbula ememi yo Se a chuva te levou, eza buzoba na yo. é o
o tolice de você. bakoki mpe kozongisela odeya na Nicaragua Pode te fazer voltar em kaka Nicarágua. mpo telefone efundi yo Porque o celular te questiona. yango avant poser acte Antes de você causar um alto, raisonner nano pensa primeiramente bem. bana nzambe eske nazolobela mutu na ntongo ya lelo Os filhos de Deus, será que eu estou a falar a uma pessoa nesta manhã? kindumba ekoti na kati ya ndako ya David A prostituição entrou na casa do bana Davi. bakomi kobima bango na bango Os filhos começaram a sair-se de mwana moko asengi mwasi ya papa Outro filho pediu a mulher do pai. wana kutu asengai mwasi ya papa papa akufi deja Aquele pediu o pai já tinha morrido. mais Absalom Mas Absalão abimi na basi ya papa papa na bomoi papa ele saiu akimi com as mulheres do papá. Papai ainda estava em vida. nyonso wana kaka mpo na lisumu moko Tudo isso por causa de um só pecado. David akima Goliath te O Davi não fugiu Golias. David akima bafilistin O te Davi não fugiu os filhos David de Deus. akima bafils d'Amon te O Davi não fugiu mais os David filhos akimi de Amon. mwana na ye moko Mas o Davi fugiu o seu próprio atiki filho. pouvoir Deixou atiki poder. Jérusalem Deixou Jerusalém. akimi na zamba Fugir lá no mar. kaka mpo na lisumu Só por moko causa de um pecado só. eza neti joueur na match É como um jogador lá bapesi ye no jogo. carton rouge Lhe deram um cartão. omona joueur azoloba mais faute kaka moko E ele está falando, mas sou eu. mais faute moko ya grave Mas uma falha grave. emérité carton rouge Vai merecer. David azwaki carton rouge na ye O Davi pegou. malgré o cartão nyonso vermelho. oyo asala Embora tudo que ele ndeko na ngai keba na carton rouge ya nzambe Cuidado com o cartão vermelho. keba de na Deus. carton rouge ya nzambe Cuidado com o cartão vermelho. ekosilisa yo carrière Vai te acabar a carreira. vaut mieux ozwa problème na bato Vale a pena você tenha problema com as nzambe pessoas. akotela yo Deus vai. mais soki ozwi problème na nzambe Mas se você vai nani akokotela yo Quem vai? nani akobikisa yo Quem vai te salvar? tika ngai nazala na ta na ntongo ya lelo Deixa-me ser Natan pour ke nayebisa yo para te dizer bakonsekansi ya makambo na yo as consequências Eu das vou lá andar, coisas eu. te seguirão. minute na biso esili O nosso tempo acabou. tolekisi kutu deja Nós já passamos. satana mongongo na ngai ata esili Satanás ate ekauki lelo ngai na koloba mesmo ficou seco, eu vou falar. tolobaka troisième conséquence po Vamos falar a terceira consequência e vamos terminar. troisième conséquence A terceira consequência, David a divisé famille ya bato o Davi dividiu a família. a divisé Uri na mwasi na ye Ele dividiu a Urias. epuis yoka nzambe ndenge asala makambo Agora veja conforme que David na mayele na ye o Davi na sua azotinda Uri akende kolala na ndako na ye ele mandava Urias para ir mpo dormir. ntango kolala na ndako ziemi ezala ya David te ezala ya ye Quando vai dormir lá em casa. Mais Molimo Santo ayebisi mpe Uri Mas o Espírito Santo kokende te falou no Urias, não vá. likambo wana ekangama obandaka ofongolaka esimbaka te Aquela molimo coisa- mosantu nde mutu akanga yango Fechou, você tenta de abrir, mas não. tika O nano Espírito Santo deixa nde aí. okomona ekofongwama Aí você verá. David asali nyonso O Davi fez tudo, me mayele na ye esimbaki te mas a sua sabedoria, a tua me yoka maloba ya Uri Mas agora escuta as palavras de ange Deus. de l'alliance ya nzambe O anjo da aliança de Deus, a arca da aliança de Deus, eza libanda está lá fora. chef na ngai Joab O meu chefe Joabe, armée ya éternel o exército de eza na Deus, bitumba estão lá na guerra. ngai Uri Eu, nakende kolala na ndako na ngai mpo nasepela na mwasi na ngai mpo nalia natonda para me ngai nabangaka nzambe ya Israele Ah, não, eu temo. nakosala yango te Não vou fazer isso. Uri abangi nzambe Urias temeu a me Deus. David mokonzi abangi nzambe te Mas o Davi, o chefe, Nzambe ele não a temeu a Deus. frappé. Deus ateu ele. Uri Urias, vi esilaki a vida acabou. me na confession na ye Mas na sua confissão, en tout cas aza na lola Deus, ele está lá no David céu. Davi, aza mpe na lola ele também está lá no céu. me na bomoto na ye Mas assim, fisicamente, amonaki pasi ele sofreu bastante. okoki kokende na lola Você pode ir lá no céu. me soki bakata yo matrice mpo na kindumba Se cortaram as trompas por causa na mokili oyo okozanga mwana prostituição. Aqui, você ate oadopte akoadopte mesmo você vai. mokolo mosusu akorapele okozalaka mama na ye te Mas um dia ele vai te lembrar que você não é a mãe est-ce que dele. je suis en train de parler à quelqu'un ce Será que eu matin estou a falar a uma pessoa neste je suis là comme Nathan ce matin Será que eu ainda estou a permanecer como Natan nesta manhã? troisième conséquence A terceira consequência ezalaki division foi a divisão. ezalaki trahison Foi a traição. ezalaki mpe likunia Mas também foi a inveja. division ya liboso A primeira divisão. adonija ye moko amikomisi roi Adonijah se tornou um rei. david kuta azalaki akufi nanu te Davi ainda não estava. aponi mpe nanu te Ele não estava. me mwana na ye moko akei amatisi ngomba azwi basoda Mas o seu próprio filho, ele foi, arrumou os soldados. azwi mpe na souverain sacrificateur Pegou também o sumo sacerdote, abiatar Abiatar. ake se proclame roi Foi lá se autoproclamar como rei. mpo kaka liloba nzambe alobaki ekokisama Para que a palavra de Deus seja concretizada.
Absalom. Absalão, Tanga bomaki ndeko na ye. quando matou o irmão dele, Akimi 3 ans libanda ya palais. ele fugiu 3 anos fora do país. Donc David a perdu mwana moko Amon, mwana moko pe Absalom akimi. Perdeu o Amon como filho, perdeu também Absalão, fugiu. Como Achitopel, Achitopec. yenda zaki conseiller principal. Ele foi o conselheiro. Bible lobi. A Bíblia diz, Conseil Achitopel, o conselho do Achitopec ezalaki ndenge moko na ainsi dit l'Éternel. foi a mesma coisa como Donc assim mutola diz o soki Senhor. alobi likambo. Aquela pessoa quando Eza fala uma coisa, conformité na net nzambe muto se alobi. conforme como Deus que disse. Mais abandonnaki David. Mas ele abandonou Davi. Akena ye kosalie na Absalom. Ele foi lá para se juntar com Absalão. Conséquence ya lisumu ya David. A consequência do pecado do Davi. David ye moko O próprio Davi, akimi Jérusalem, ele fugiu de Jerusalém, cité de David, a cidade do Davi, devant mwana na ye. adiante do seu próprio filho. Conséquence ya lisumu. A consequência do pecado. Na tongo ya lelo, Nesta manhã, yo na ngai tu e eu toza neti ba David. somos como Davi. Nzambe Deus, aza mawa ele é um Deus misericordioso. alimbisaka. Ele perdoa, Mais conséquence ya masumu na biso mas as consequências dos nossos ekolanda pecados biso, nos seguirão. ekolanda bana na biso. Vai seguir também os nossos Ata filhos. olongwe na Brésil, Mesmo você vai okomi na seguir no Brasil, États-Unis, você vai chegar lá, ekolanda yo. vai te seguir, Okomi na Canada, vai chegar em Canadá, ekolanda vai yo. te seguir, Okomi na Australie, vai chegar lá na ekolanda yo. vai te seguir. Yango, É por isso, avant poser acte, antes de você causar um alto, mituna. você tem que se perguntar Nkembo pe lokumu ezonge pa Nzambe. que a glória e o louvor. Est-ce que tu connais de la Nzambe maboko? Será que podemos aplaudir a Deus?